Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos meus temas favoritos, que é o cinema clássico. O cinema clássico é um período que começa na década de 1920 e vai mais ou menos até o final dos anos 60, anos 70. Também conhecido como a Era de Ouro de Hollywood, produziu diversas obras que foram imortalizadas como verdadeiros tesouros culturais, como o que significa fazer cinema, e presenteou o mundo com profissionais que também foram imortalizados como as grandes divindades da sétima arte. Mas, como qualquer era, ela também tem seus altos e baixos, trazendo uma jornada de diversas transformações. Além de toda a inovação tecnológica e cultural, o cinema também precisou encarar o contexto político e econômico dessas décadas e, consequentemente, se adequar às limitações forçadas de cada época, como é o caso da década de 30. Esse período foi marcado por inúmeras transformações. Como resultado da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a década foi consumida por uma crise econômica, por desemprego generalizado e pela pobreza. Enquanto o presidente americano Franklin D. Roosevelt dá início ao New Deal, o plano de recuperação econômica, os países europeus também encontram suas próprias formas de tentar escapar da Grande Depressão, cujos efeitos duraram até 1937. Assim, diante de um momento de dificuldade, os filmes ofereciam uma janela para o mundo, um lugar onde o público poderia vislumbrar suas vidas. Por um preço de um ingresso, você poderia aprender sobre a vida de grandes homens, ver sofisticação e glamour e até mesmo mergulhar no mundo de uma celebridade. Consequentemente, o cinema se popularizou, fazendo com que os estúdios investissem cada vez mais nas suas produções. Isso acabou gerando grandes clássicos e consagrando a década de 30 como a grande década da Era de Ouro de Hollywood. Só que mesmo filtrando o auge da Era de Ouro em uma única década, até mesmo esse período consegue ter um ano tão importante que foi marcado como o grande ano da Era de Ouro. 1939 entregou ao mundo diversos clássicos que foram imortalizados por suas grandes atuações, por histórias que marcaram toda a cultura de um povo e por inovações tecnológicas que mudariam o mercado cinematográfico para sempre. Além, é claro, de terem marcado presença no Oscar do ano seguinte. E se você já está curioso com os filmes que vão ser mencionados aqui, já deixa o seu like nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se encantar com todas as aventuras dessa dimensão. Entre os diversos filmes desse ano, nós temos 4 que carregam nas costas toda a importância de 1939 para o cinema. O mais interessante é que o primeiro filme dessa lista não foi lançado em 39, mas sim em 37. Só que ele permanece em cartaz nos cinemas até o ano de 39 e, consequentemente, ele foi reconhecido nas premiações do ano seguinte. Então é por conta disso que ele está nessa lista, pela importância que ele teve nesse ano. E é claro que eu tô falando do mais popular e que provavelmente esteve bastante presente na sua infância. Impossível não conhecer Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos, anime-se. Você quer sorrir para mim? A primeira princesa da Disney possui uma história inesquecível, uma vilã icônica até demais porque a rainha má dá medo real. E os mais carismáticos e fofos sidekicks com uma música bem chiclete. O príncipe não é lá essas coisas, mas o resto compensa. Branca de Neve e os Sete Anões iria ser o primeiro longa-metragem de animação da história do cinema e, como tal, o Walt Disney precisou lutar para que o filme fosse produzido. Hollywood se referia a esse projeto de forma irônica, chamando-o de Disney's Folly, a loucura de Disney numa tradução mais literal. O Walt Disney precisou hipotecar sua casa para financiar o seu projeto. Branca de Neve custou mais de $1 milhão, um valor absurdo para um longa-metragem naquela época, e arrecadou 7 milhões em seu lançamento original, sendo aclamado pelo público e sendo ovacionado numa plateia que tinha Judy Garland e Marlene Dietrich. Sem falar que o Walt Disney recebeu um Oscar honorário por sua inovação que encantou milhões no cinema e por ter sido pioneiro numa nova forma de fazer entretenimento. Ele recebeu das mãos de Shirley Temple, a atriz de 10 anos, uma estatueta do Oscar em tamanho real e 7 miniaturas. Eu vou, pra casa agora eu vou. Depois do sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões, a MGM também decidiu fazer os seus filmes sobre contos populares e, em 1938, comprou os direitos da obra de L. Frank Baum, dando início assim ao que seria o filme favorito de muitos americanos, O Mágico de Oz. Agora eu sei que não estamos no Kansas. O público acompanha Dorothy e seu cachorro Totó na Terra Mágica de Oz. Eles viajam até a cidade de Esmeralda em busca do Mago Oz e, pelo caminho, eles encontram um espantalho sem cérebro, um homem de lata sem coração e um leão covarde que precisa de coragem. O mago pede para eles buscarem a vassoura da bruxa má do Oeste a fim de terem a sua ajuda. Tente! Eu cuido de você, querida. O interessante é que o filme não foi muito bem na sua bilheteria, apesar da boa recepção da crítica. Mas, diante das exibições na televisão, dos efeitos especiais inovadores para a época e dos relançamentos em mídias domésticas, ele acabou ganhando a fama de cult.
Sendo considerado um dos melhores musicais de todos os tempos, foi o primeiro filme a ir para a preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos por ser cultural e historicamente significativo. A trilha sonora do filme também é bastante conhecida, principalmente por conta da música Over the Rainbow. Tanto o filme quanto a música são considerados um marco cinematográfico da Era de Ouro de Hollywood. Agora ninguém me segura que eu vou falar sobre Greta Garbo. Uma das maiores atrizes do cinema clássico, Garbo conquistou o público com a sua voz forte e sotaque escandinavo, deixando a sua marca em Hollywood em uma curta carreira marcada por grandes dramas. É claro que foi uma grata surpresa quando Greta Garbo estrelou sua primeira comédia romântica. Ninotchka é uma encantadora comédia de costumes europeias que se passa em Paris e começa com a chegada de 3 enviados soviéticos que têm a missão de vender as joias da antiga Grã-Duquesa do Império Russo. Seduzidos pelos luxos e pelas liberdades da sociedade capitalista e pela lábia do Conde Leão Dago, os 3 enviados não conseguem cumprir a sua missão e, por conta disso, a União Soviética envia um agente especial. Ninotchka é a inflexível agente russa enviada para recuperar as joias e salvar seu país. Só que ela acaba se envolvendo com um leão. A grande questão é que um romance entre uma agente soviética e um aristocrata francês vai ter alguns obstáculos, incluindo a própria ideologia. You are something we do not have in Russia. Thank you. That's why I believe in the future of my country. Yeah. Apesar de ter sido banido da União Soviética na sua época de estreia, o filme acumulou mais de 2 milhões de dólares ao redor do mundo, tornando-se um grande sucesso. Além disso, foi indicado a 4 categorias do Oscar: melhor filme, melhor atriz, melhor roteiro e melhor história original. E em 1990, ele também foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos pela Livraria do Congresso. I have heard of the arrogant male in capitalistic society. It is having a superior earning power that makes you that way. O último, mas não menos importante, E o Vento Levou. Na verdade, ele é considerado o mais importante dessa lista, apesar de que eu ainda prefiro Ninotchka. Esse grande clássico do cinema acompanha Scarlett O'Hara, uma jovem mimada e que consegue sempre tudo o que quer. Entretanto, falta algo na sua vida, o amor de um nobre sulista que deve se casar com a sua prima. Só que tudo muda quando a Guerra Civil Americana explode e Scarlett precisa lutar para sobreviver e para manter a fazenda da sua família. Além disso, Rhett Butler surge na sua vida. Francamente, querida, eu pouco me importo. E O Vento Levou é considerado o melhor filme de 1939, recebendo 13 indicações ao Oscar e levando 8 estatuetas, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Inclusive, vitória importantíssima para Hattie McDaniel, que se tornou a primeira mulher afro-americana a ganhar um Oscar. Apesar de todo o preconceito que ela sofreu em Hollywood, mesmo após o prêmio, ainda assim foi uma grande vitória. Lá dentro! Entra já antes que pegue uma afiliada! E é a única vez que eu perdoo a academia por não ter dado o Oscar para a atriz que eu achava que merecia ganhar. Quando eu assisti Ninotchka, eu fiquei chocada em ver que Greta Garbo foi esnobada pelo Oscar, mas também olha com quem ela estava concorrendo nesse ano. Não dava para competir com Vivien Leigh. Eu vou passar por tudo isso e quando terminar, jamais sentirei fome de novo. E esses são os principais filmes que fizeram o ano de 1939 ser inesquecível para o cinema. Vale lembrar que, em meio a obras que apresentam tensões políticas antigas e novas e mundos fantásticos, o cinema produziu obras magníficas que serviriam de escape para o público no ano que eclodiria a Segunda Guerra Mundial. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam. Curtiram os filmes mencionados nessa lista? Já conheciam eles? Ainda não? Ficaram curiosos, com vontade de assistir? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!